Fala galera, beleza? Hoje nós vamos explorar então minhas deck box da minha coleção. São aqui nessas deck box eu tenho alguns decks, algumas coisas que eu montei, coisas que eu estava montando e simplesmente parei de montar, enfim. As deck box elas literalmente têm decks dentro, né? Naturalmente. Vamos começar então pela deck box. Essa deck box do Dark Side of Dimensions, né? Assim como nós começamos a pasta Dark Side of Dimensions, temos aqui a deck box Dark Side of Dimensions. E o que tem aqui dentro? Vamos lá. Abrindo aqui nós temos um separador, né? Que está separando dois decks, separador muito legal da pequena maga negra e da maga maçã, se não me engano. E aqui nós temos então as cartas. Qual foi o primeiro deck que eu tenho aqui então? Nós temos um deck de zumbi. Eu montei, eita, peraí. Eu montei em certo tempo o deck de zumbi e aí naturalmente eu tenho aqui então esse deck de zumbi, certo? Vamos lá então. Começando o deck de zumbi, naturalmente eu fiz ele, né, com 3 cópias do dragão zumbi de olhos vermelhos. Era um deck que eu fiz para brincar aqui com meus amigos, né, gostava do arquétipo zumbi, então eu fiz aí esse deck zumbi. Também tinha ali 3 cópias do Balerdrog, né, deck zumbi clássico com Balerdrog. Esses decks aqui eu montei a partir de 3 caixas do Horda Zumbi. Aqui o Shiranui Solitário também tinha feito 3 cópias, né, vou só fazer rapidamente aqui a passagem do deck. Pra vocês verem como é que era esse deck. É jogo rápido, tá? Banshee do Necromundo, 3 cópias eu tinha feito. Então esse aqui é o meu deck, né? Gozuki. É o meu deckzinho que eu montei de zumbi. Mezuki, certo? Mestre Zumbi, tinha 2 cópias. Tatsunecro, 3 cópias, ó. É um deck zumbi clássico com 3 caixas do deck estrutural Horda Zumbi. E o Florescer Brilhante. Então essas aqui são as cartas que são monstros, né? Desse deck que eu montei aí para estar brincando com os meus amigos, para estar jogando aí joguinho bem for fun mesmo, em casa ali, com as gurizadas. E aqui eu tenho, né? Estão com protetores também, com sleeves da Konami. Esse deck de zumbi, né? E aqui o deck, esse extra deck tá com os mais simplesinho aqui. Aí além disso, né? Obviamente, como é mundo zumbi, né? Tinha mundo zumbi, enterro tolo, uma cópia. Portal do Monstro, uma cópia. Livro da Vida, 2 cópias. Aí aqui, Necronizar Zumbi tinha 2 cópias também. Armadilhas, Metaverso, 3 cópias. Ninho do Agulheto, 3 cópias. Esse é meu deckzinho de zumbi aí que eu fiz, como eu falei, para brincar. Deckzinho bem tranquilinho, né? Que hoje não tem nem saída com os decks atuais. Mas é o deckzinho que eu montei nessa deck box, certo? Continuando a deck box, o segundo deck que eu deixei aqui dentro, tá? Separado pelo separadorzinho, é um deck de... Esse aqui, se eu não me engano, é um deck de Sobraneco. Então, naturalmente, o Sobraneco ele tem muita carta de extra deck. Ó. Também, mesma coisa, eu peguei 3 caixinhas do Shadow, né, do Sobraneco, e montei o deck aí, ó. Vocês podem ver as cartas, ó. Podem ver as cartas que são cartas do Sobraneco, do deck estrutural Confronto Sombra Neco. Então aí tá as cartinhas, ó. Esse aqui, né? O extra deck. E as cartas principais. Eu tinha ali, ó. Félix, Arqueira, Ariel, Wendy, outra Wendy, Sleep, Cérebro, Cavaleiro do Armagedon, Camara Mágico, Dragão Sorbaneco, Besta Sorbaneca. Mesma coisa, eu fui fazendo ali as cópias, né? Fiz um deck Sorbaneco, bem no padrãozinho ali. 3 cópias de algumas cartas, outras cartas com 2 cópias, enfim, Super Poly, as cartinhas aí que eu montei do deck Sorbaneco. Mesma coisa, a ideia dele era meio que brincar ali, né? Hoje esse deck já não é mais tão relevante, mas foi um deckzinho que eu montei. Esse aqui tem protetorzinhos, esse aqui, ó, diferente, ó. Esses protetores aqui diferenciados. E esses dois decks são os decks que estão na deck box do Dark Side of Dimensions. São deckzinhos que eu montei aí com os estruturais para usar nas jogatinas de brincadeira, porque eu ainda não estou inserido no competitivo, beleza? Depois eu tenho a deck box do Kaiba Corp, também acho muito linda essa deck box, bonitona, da Konami, muito bonita. E ela abre aqui e eu já tenho também 2 decks. Começando já rapidamente por um desses decks, que é o deck de Mago Negro. Obviamente, né, que eu não teria poder deixar de montar um deck de Mago Negro, com 3 Magos Negros, 3 cópias do Mago Negro. Túnica do Mago eu tenho 2 cópias. Mahad, uma cópia.
Bastão do Mago, 3 cópias. Mago da Ilusão, 2 cópias. Pequena Maga Negra, 1 cópia. 2 cópias, perdão, da Pequena Maga Negra. Pequena Maga Limão e Maga Chocolate, 1 cópia de cada, para fazer travamento dos outros aí, né? 1000 facas, Círculo Mágico Negro, algumas cópias. Véu do Mago Negro, Livro de Magia do Poder, Herança da Magia Negra, 2 cópias. Fascinação das Trevas, Olho de Timaeus, com certeza tinha que ter, né? Deckzinho de Mago Negro, Fusão Magicalizada, Segredos da Magia Negra, Mágica de Ilusão, Ataque da Magia Negra, Círculo do Mago, Navegação do Mago, Navegação do Mago. Aqui algumas cartas que estão guardadas, tá? Nos seus devidos lugares. E aí temos as fusões, ó. Pequena Maga Cavaleira Dragão, Dragão Amuleto, Paladino Negro, Mago Quinteto, carta lindíssima. E Cavalaria Negra, também uma carta sensacional. Essa carta aqui eu sou uma das cartas que eu mais gosto, assim. Acho linda essa carta. E é isso aí, pessoal. Esse é o deck de Mago Negro que eu montei, né? Também tem uns sleevezinhos diferentes aqui, comprei na Shopee. E eles montaram aí o meu deckzinho de Mago Negro, que também por muito tempo eu fiquei brincando com ele. Todos os decks que eu estou mostrando aqui são decks que eu usei em casa, tá? Eu não usei em competição, não usei em jogo fora de casa, só jogo brincadeira aí com os amigos, pessoal que gosta de Yu-Gi-Oh! Aí aqui atrás, o que eu tenho aqui? Aqui eu tava montando um deck de Jinzo, tá? Então tem 3 Jinzos aqui, mais um Jinzo que eu tenho na pasta, eu tenho 4 Jinzos. Jinzo de Hector, tinha aqui 3 cópias dele, né? O Jinzo de Hector. O Greffer Negro, também 3 cópias dele, ó. Aí aqui, Monge Invocador, 3 cópias do Monge Invocador. Jinzo Lord, 1 cópia. Cavaleiro da Armagedon, 1 cópia também aqui. Reviver Monstro, 1 cópia. Reforço do Exército, Enterro Tolo. Portão do Monstro, né? 3 cópias ali. Reduzir Custos, 3 cópias. Onda Psíquica, 3 cópias, né? Que inclui o Jinzo ali, ó. Muito legal. Aí aqui, ó, Chamada dos Assombrados, 3 cópias. Portão do Monstro, mais 1 cópia. E o Jinzo Camadas aí com uma carta de extra deck. É um deckzinho que eu tava montando, tá? Eu não acabei de montar, vocês estão vendo que ele tá totalmente incompleto, um deck que não tem nem como jogar com ele nesse estado que ele tá. Eu tava montando ele e parei do nada, né? Porque um deck for fun envolve gastar dinheiro, então eu parei de montar o deck do Jinzo. Mas é um monstro aí, um arquétipo que eu gosto muito, o Jinzo, tá? Também tá na Shopee aqui os sleeves, ó, do Obelisco. Bem legalzinho. Deckzinhos pra brincar, pra se divertir, beleza? Então, deck de Jinzo e deck de Mago Negro nessa deck box da Kaiba Corp, certo? E qual que é agora a próxima parte da coleção? Essa deck box aqui, uma deck box aí do Yu-Gi-Oh! Que tem um Funko aqui, né? Esse bonequinho Funko aqui, muito louco. E essa é mais uma deck box. Aqui eu tenho 3 separadores, começando com o primeiro aqui. Esse primeiro aqui, ele é o deck do Bestas Sagradas, tá? Então eu peguei o deck e não tá montado, peguei só uma caixinha do Bestas Sagradas e botei o deck aqui. Então o deck de Bestas Sagradas ele tá aqui dentro, o Chupacabra, todos os bichos aí que vem no deck Bestas Sagradas, tá aqui. Então as cartas estão todas aqui. Só as cartas que não estão aqui desse deck são as Bestas Sagradas, elas mesmas, né? Elas estão numa pastinha ali que eu mostrei no vídeo anterior, que eu mostrei no vídeo das pastas. A primeira pasta, Dark Side of Dimensions, é onde está as bestas sagradas ali em destaque na pasta. No mais, aqui tá as cartinhas que compõem esse deck, que é as cartas que vieram também no Bestas Sagradas. Essas duas aqui, ó, são as cartas que fazem parte. Então esse é literalmente o deck como ele veio, tá? Sem 3 cópias, sem nada, só o deck mesmo como veio. Aqui o Slifer é o meu sleevezinho. Então esse é o deck Bestas Sagradas na sua forma original, sem modificação, sem nada. Aqui, o próximo item é um deck de arpia que eu tava montando. Acho que as extra deck, as cartas extras ficaram aqui, deixa eu ver. Não, não ficaram. Beleza. Aqui então, um deckzinho de arpia que eu tava montando também, mesma coisa, um deckzinho para brincar ali e tal. Então tem aqui as cartas, certo? Bem legais, né? Até no design antigo, as arpias, bem bonito. São cartas aí muito legais. Tava montando aqui, baseado no Duel Links. Comecei a montar um deckzinho de arpia para brincar. Mas acabou que também, mesma coisa, parei no meio do caminho. Como eu falei,
montar decks ele gera custos, tá? E montar um deck for fun é uma coisa que não tava me rendendo muito, não ia me dar grandes benefícios. Então, isso aqui foi o que eu consegui de um arquétipo de arpia, tá? Cartinhas aí bem legais, mas que pararam no tempo, ficaram aí guardadas, mas são cartas bem legais. E aqui tá só em plástico, tá? Que nem eu guardo minhas coleções, eu guardo elas nos sleevezinhos de plástico, assim, transparente. Tá top, tá guardado, beleza? Mais um arquétipo quebrado, vamos dizer assim, né? Que eu tava montando aqui, que eu vou pegar agora, é o arquétipo de Gaia. Então eu tava montando também um deck de Gaia, que veio 3 Gaias, né? Maldição do Dragão, 3 Maldição do Dragão, Dragão Amaldiçoado. Aí Senhor Gaia, o Cavaleiro Imperador, a Origem do Gaia, Fusão Espiral, Ataque Lança Espiral também. Tem até o que? Tem 3 cópias aqui. Gaia Galopante, ó. Os caras ali, a Polimerização. Espiral Renascido. Também mais coisa de espiral aí, ó. E, naturalmente, o Gaia, o Cavaleiro Mágico do Dragão, né? Como uma carta de extra deck. E o Gaia Dragon The Thunder Charger. Então, era um deckzinho também de Gaia. Esse aqui tá em sleevezinhos do... Não sei se esse aqui é o HAL ou se é o Dragon Wars. Eles são meio parecidos. Mas é esse sleevezinho aí, tá? Bem legal. E é o arquétipo de Gaia que eu tava mostrando. E montando, né? E por fim aqui algumas cartas extras aí do Dual Power, do Duza. Enfim, cartas bonitonas assim, com um design diferente que são repetidas. Já estão na minha pasta. E aí eu deixei aqui uma segunda cópia guardada, porque são cartas bem bonitas, olha só, deixa eu tirar daqui, ó. São cartas que têm, ó, um design e um brilho, uma qualidade sensacional, uma coleção muito legal. E eu deixei elas aqui nos sleeves, tá? Guardadas, porque são cartas bonitas que têm o seu destaque na minha coleção. Então esse foi o tour pelas minhas deck box, tá? Vocês puderam ver aí os decks que eu tenho na minha deck box, o que eu tenho nelas. São deck box bem simples, com decks que eu já nem uso mais, né? Coisas que são muito for fun, muito de fã do anime mesmo, né? Montar deck de Mago Negro, Arpia, são coisas nostálgicas, tá? Coisas que hoje, se você jogar no competitivo, com esses aqui, né? Que estão aqui, não tem nem saída, vai começar já perdendo. Mas com certeza dá para usar esses arquétipos aqui como base para outros baralhos. Tem mais uma deck box que eu não coloquei aqui, que é uma relíquia, que eu vou deixar mais para os próximos vídeos para mostrar essa última deck box que tem umas coisas bem legais aí, que eu não botei aqui nesse vídeo para não ficar tão grande assim e não perder o destaque que ela merece, tá pessoal? Então é isso, deck box da minha coleção já foram exploradas, espero que tenham gostado do vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo aqui no Gaúcho Duelista.